Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui para testarmos Fallout 4 no Nintendo Switch 2. Salvo engano, é a primeira vez que Fallout 4 chega numa plataforma Nintendo e a gente vai ver, porque a apresentação dele no Nintendo Direct, quando ele foi anunciado, deixou um gostinho meio esquisito, tava meio feio e tal, mas será que o jogo tá assim mesmo? Vamos testar e ver como é que tá. Obrigado, Bethesda, que mandou pra gente e bora lá. A gente vai ver também como é que tá rodando no modo portátil, beleza? Primeira coisa que a gente já pode ver aqui é que tá em PTBR. O jogo já tava em PTBR, mas é sempre bom a gente observar quando tá em português, tá? E esse é um jogo muito interessante da franquia Fallout, que tá tendo uma série que tá repercutindo muito e é uma forma bacana de você conhecer a franquia, muito embora eu acho que esse é o jogo mais simplificado que a gente tenha de Fallout, tá? Ele simplifica muita coisa, a gente já fez algumas gameplays, inclusive dicas, milhares de anos atrás, quando ele lançou aqui no canal. Vou deixar um izinho aqui pra vocês. Eu vou dividir certinho essa gameplay pra você que quer ver a gameplay mesmo, só clicar lá e não ficar aqui, mas aqui, como tá no Nintendo Switch 2, é importante a gente olhar pelas configurações, tá? Então a gente vai ter um modo de 60 frames por segundo e a gente vai ter um modo de 40 frames por segundo, que eu acho que vai ser muito mais útil da gente jogar na versão portátil, mas a gente vai testar os dois aqui também, beleza? Vamos lá, The New Game, estamos jogando no modo 60 frames com o Nintendo Switch 2 docado, beleza? Só pra gente poder saber certinho o que estamos fazendo. Caraca, tem muito tempo que eu não vejo o início desse jogo, mano. Fallout 4. Ó. War. War never changes. War never changes. Ah. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Aproveitando para dizer que a gente tem um vídeo aqui no canal também explicando a história de Fallout, caso vocês queiram saber mais, tá? Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. Nossa, computadores portáteis. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. Ó. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. Bonito esse início, mano. Muito... For my wife. Ó. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. War never changes. Isso aí, usa a frase de impacto no início e no fim, cara. Muito bom esse texto inicial de Fallout 4, é muito maneiro, mano. Aí, ó. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Para de monopolizar o espelho, para de falar que a garra nunca muda, mano. 3 vezes já, tá tenso. Podemos mexer com o nosso personagem, caras, aqui no criador de personagens. A gente pode trocar de rosto, inclusive de personagem, completamente com os modos prefeitos aqui. Ou então a gente pode simplesmente mexer aqui, esculpir, mexendo aqui no personagem. Eu não vou mexer muito nisso aqui não. Salvo engano, a gente já tem uma gameplay de Fallout 4 onde a gente mexe um pouco mais com isso aqui, mas é um jogo que vocês já conhecem, provavelmente quem não conhece. É um sistema bem robusto aí de criação de personagem. Então eu vou manter aqui o nosso personagem. Basicamente, a gente pode trocar aqui, ó. Se a gente quiser jogar com a moça também, pode jogar com o cara, tudo mais. E mexer ali no corpo e tal. Vamos dar um pronto aqui.
só pra gente conferir, porque a gente tá querendo ver um pouco de como que tá rodando e tal, né? Então, beleza, já estamos jogando. Olha, Nate. Podemos falar com ele? Fala aí, mano. Hey, hun. I'll just be a minute. Beleza. Vamos ver como é que tá o game, ó. 60 frames, super tranquilo de mexer, suave, né? Legal, vamos ver quando a gente sair daqui do coisa e ir pro mundo lá fora. Good morning, Mum. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Codsworth. Thanks, Codsworth. Of course, Mum. Quadrinho de Grognak. Grognak the Barbarian and the Jungle of the Bat Babies. Lá fora, dá pra ir lá fora? Nosso carro aqui, maluco. Eita, isso. Parece que a gente tem um Batmóvel. E aí? Uma família feliz, né? Dá pra gente correr até ali. Vamos ver quem tá aqui na porta. Nada acontecendo. Hey, hun. Sounds like someone made a at you. mistake. How a guy like me ever gets so lucky, huh? I know we were nervous at first, but I'm glad we got Codsworth. Família feliz, né? Coisas acontecendo aqui no padrão de vida. Dá pra mexer nas coisas. Muitos objetos também, mano. Ó, bandeirinha, rádio, previsão, tá tudo feliz. Isso aqui foi antes da bomba cair. É o nosso filho aí, ó. Sean. Aí, filho. Curte esses foguetinhos girando a 60 frames. Muito bom. Skyrim, galera, teve uma versão de Nintendo Switch 2 Edition que foi bem criticada porque ela chegou e aí aumentou muito o tamanho do jogo para 60 e tantos GB e trouxe só 30 frames. Então a Bethesda deu uma pisadinha na bola nessa versão de Nintendo Switch 2 e tá melhorando. Tem feito patches aí que modificam o jogo. O patch mais recente tá sendo bem elogiado, tá? Ao contrário do Fallout, que já chega aparentemente mais arrumadinho. Olha aí, chegou o moço. Vault-Tec calling. Ó, Vault-Tec. Não tem interesse não, mano. No offense, but no soliciting. Oh, no worries, ma'am. No worries at all. I'm not selling anything. Not today. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Ah, agora não, mano. Maybe I don't want to talk to you. Nossa. Oh, you do. Tá, então, querendo ou não, mesmo negando tudo, a gente já vai agora mexer no nosso personagem, até porque a gente tem que botar os pontos aqui em força, percepção, resistência, carisma, inteligência, agilidade e sorte. Caras, é o seguinte, Fallout sempre foi conhecido por ter um sistema bem bacana e afetar o que você coloca aqui na sua gameplay. Esse aqui não vai ser diferente, tá? Uma coisa que eu já reparei, que eu critico muito do Fallout 4 e que eu tinha esquecido, mas já é válido, é que na tentativa de simplificar um pouco a fórmula Fallout para chegar em mais pessoas, os caras acabaram simplificando demais os diálogos. Então outros Fallouts que tinham muitas outras opções, agora se resumem a 4 opções na maioria das vezes. E uma das coisas que mais me irrita aqui nesse jogo, que eu preciso sempre lembrar, é que as opções que a gente tem pra escolher nem sempre são o que o personagem vai falar. Então ali, por exemplo, a gente botou não, ao invés dela falar não, ela acrescenta coisas. Então isso me deixa bolado porque tira um pouco da minha possibilidade de escolher as coisas e da minha imersão no jogo, a partir do momento que eu escolho que ela vai falar não e ela acrescenta alguma outra coisa que não tava ali onde eu escolhi e eu não tenho controle disso. Mas de qualquer forma é um baita de um jogo. Fallout é uma das franquias que me fizeram gostar de videogame lá no Fallout 1 ainda, com a ideia isométrica e tudo mais. Eu tenho um carinho muito grande por essa franquia, tá? Eu vou colocar aqui aleatoriamente, eu gosto sempre de ter carisma, então vamos botar aqui uns carisma. Inteligência também é bom ter nesse mundo, porque tem muita gente muito burra aqui nesse mundo, então você pode aproveitar que você é inteligente. Força é sempre bom também, resistência para as lutas, percepção é interessante, que afeta a precisão das armas no modo VATS, que é aquele modo que você vai acertar as coisas, então você é um cara preciso. Sorte é importante ter também, tudo é importante ter, mano, mas eu quero ser um cara carismático, inteligente, enfim, a gente tá testando e tal, e é isso. Agora vamos botar o nosso nome, beleza, deixa eu ver aqui se já aparece a sugestão, não aparece, né, mas de qualquer forma a gente agora vai passar por aquela parte onde a gente vai pro Vault, e depois vai ter a bomba explodindo, é aí que o jogo começa, porque afinal de contas,
o game, ele se passa tempos depois que a bomba explode, o mundo vai para a vala, né? Já tô percebendo aqui também, galera, que embora tá bonito visualmente, pelo menos dentro de casa, quando a gente afasta um pouquinho, a gente perde um pouco de nitidez. Não sei se vocês estão vendo isso aí também, né? Não sei se isso era do jogo em si, tá vendo? Chega mais perto, a gente consegue ver um pouquinho, mas afasta, o rosto já fica bem menos nítido. Não sei se isso aqui é alguma funcionalidade feita pra poder não ter que, sei lá, o hardware ficar o tempo todo renderizando tudo ao mesmo tempo e o negócio dar errado. Mas beleza, mano. O Shaun tá querendo que a gente vai lá, então vamos lá. Meu filho, o que foi, meu filho? Não, quem é mais bonito? O Shaun ou aquela Renesmee do Crepúsculo, mano? Que é o bebê dos cinemas mais bizarro da história dos cinemas, feito com CGI de qualidade mega duvidosa. Ó, tá começando a falar da guerra ali na TV. Tá vendo? Ó, eu chego perto assim, eu consigo ver o rosto dele um pouquinho mais definido, mas eu saio um pouquinho, ó, já perde muito a nitidez, cara. Já fica meio borrado. Enfim. Bom, gira aí. That's my boy, on his best behavior, just like his dad. Well, most of the time anyway. Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Parece divertido, vai. Sounds like fun. Sir, Mum, you should come and see this. Codsworth? What's wrong? Followed by... Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of explosions. We're Hey, Codsworth. trying to get confirmation. The We news. seem to have lost contact with our did he affiliate say? stations. Oh no. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed A bomba vai reports começar a of explodir agora, nuclear mano. detonations in New York and Pennsylvania. My God. Ixi. We need to get to the vault. Ó. Now! Vamos. Agora a gente sai aqui, né? No mundo exterior. A parada da Brotherhood, né? Vamos! Meu marido pegou meu filho e saiu correndo, maluco. Deixou eu pra trás. Você é louco. Isso aqui é família, hein? Ó, vamos deixar ele correndo. Vai lá, Nate. Salve-se quem puder, maluco. Ah, ele espera. Isso aqui é amor. Pode correr mais um pouco, amigo. Aí, mano. Beleza, né? Imagina o cara simplesmente vai embora, rapaz. Que isso, cara. Vou parar mais um pouquinho. Vamos ver se ele me espera de novo. Tô ficando pra... Olha, isso é que é amor, mano. Amor até quando a bomba nuclear tá vindo. Que beleza. Obrigado. Ele botou fé nos NPCs de videogame mais uma vez. Maravilha, amigos. Ó. We need to get in. We're Passar, on the mano. list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, Olha sir. só. Follow me. Come Ok. What's gonna happen to all those people We're outside the doing gate? everything we can. Now keep moving. Assim, caras, pelo menos nesse início aqui não tá tão feio quanto o trailer lá tava mostrando que tava, né? Parece até bem interessante pra você jogar num console de forma híbrida. Já já a gente vai ver como é que ele roda no 40 frames e já já a gente vai ver também como é que ele roda no portátil. Deixa eu só passar essa parte aqui. Almost A bomba there. explode. Is Sean okay? He's fine. We're gonna be okay. I love you. Oh my God! Nossa, mano. Hold on! Desce, mano. Oh God! Oh God! Oh God! Gritou tudo lá em cima. Até o vendedor que vem vender as paradas pra gente, né, coitado? Deu ruim pra ele. Ok. Pantalinho vibrando. Cara, é muito bom. Eu gosto muito dos jogos da Bethesda, né? Eu acho que a Bethesda, ela faz uns jogos interessantes. E é muito bom a gente ter eles disponíveis no Nintendo Switch também, tá? O fato que eu sempre falo pra vocês, o fato de a gente poder jogar portátil me ajuda muito e mudou muito como eu jogo videogame na vida, que hoje eu geralmente priorizo sempre que possível, e às vezes quando eu tô fazendo coisas aqui pro canal,
a portabilidade antes de questões gráficas. Porque pra mim, no meu ponto da vida nesse momento, não adianta nada o jogo tá rodando lindíssimo. No PC, se eu não posso sentar no PC pra jogar. Então, às vezes, eu prefiro levar comigo pra onde eu for e jogar mesmo que esteja capado ali o visual e tal. Mas eu tô jogando e eu consigo experimentar a parada, né? Então, não adianta nada ser lindão e não funcionar para mim. Então, assim... valorizo muito o fato da gente ter esses jogos, grandes clássicos do videogame, chegando no Nintendo Switch em 2026 e pra frente, pra gente poder jogar de modo portátil, né? Isso sempre vai ser fantástico pra mim, que cresceu lá vendo o Atari, mano. Vou passar aqui agora. Vai, mulher. Senhorita Abel. Ó. Explodiu o mundo lá em cima, a gente tá aqui fazendo escaneamento. Take a vault suit, then head down the hall. Vai, moça. O mundo tá explodindo pra você ficar aqui na fila. Sai. Aí, ó. Super tranquilona, né? Lá, pega a roupinha e vai embora. One vault suit. Now just head down the hall. Vai lá. Ainda ganha um pack do Vault, ó. Vai, senhorita Abel. Pô, agora é minha vez, mano. Each of you take one of these. Your brand new vault. Me dá aqui o recebidinho da Vault Tech. It's down the hallway right Aê, there. boa. Just follow the doctor here. He'll show you where to go. Quem que é o Doctor? Esse aqui, ó. Follow me. Vamos, Doctor. See? This is our new home. Inclusive, eu gostaria de ver Fallout 3, Fallout New Vegas, tudo no Nintendo Switch, mano. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. E aí? My mother and father down in Deixa eu ver se dá pra no pause aqui a gente trocar os frames, ou vamos salvar aqui rapidinho. Novo jogo salvo. Pra ver se eu consigo trocar os frames, mano, pra gente já nas configurações, gráficos... Acho que vai ser só no menu, né? Geralmente é assim. Então eu vou sair e voltar pra ver se eu consigo trocar pra 40 frames, pra gente ver se tem alguma diferença visual, tá? No modo docado primeiro. Eu imagino que no modo portátil os 40 frames sejam interessantes, porque o Steam Deck, por exemplo, é uma forma legal de você jogar que tá acima dos 30 frames e economizar bateria ao mesmo tempo, então otimiza as duas coisas, tá? Vamos aqui nas configurações, vamos aqui nos gráficos e vamos aqui botar na taxa de quadros por segundo 40. Esse vídeo vai estar gravado em 60 frames, então vai ser mais difícil de ver, mas eu falo pra vocês enquanto a gente vai jogando aqui, se a gente perceber alguma coisa. Podemos continuar exatamente onde a gente parou ali agora. E agora a gente tá jogando no Nintendo Switch 2 docado, no modo 40 frames, que teoricamente, reduzindo a quantidade de frames, pode mexer um pouquinho mais no visual, né? Em outros aspectos visuais. E aí, ó como já fica um pouquinho menos notável, porém, a gente percebe que ainda assim é fluido. Repararam alguma diferença visual, gente? Vou mandar mais um pouquinho aqui. Eu não sei, depois quando eu estiver editando, eu vou reparar com um pouquinho mais de calma. Mas ó, fala pra vocês, jogável, né? Assim, o que eu quero dizer com jogável? Eu quero dizer que frames geralmente importam em coisas muito específicas. Tipo assim, quando eu preciso de um jogo com alcance e recepção e rapidamente as coisas acontecem ali, tipo um FPS, um jogo que você tá online, né, que você precisa do input mais rápido possível, o que significa que você aperta o botão e ele já reage ali nos tempos, né, jogo com parry e tudo mais. Esses aí costumam funcionar melhor quanto mais frames, porque fica mais fácil de fazer as coisas no tempo que elas precisam ser feitas. Você não tem delay, você não tem lagzinho, outras coisas que vão acontecendo, e a performance vai funcionando. Mas, pra mim, sempre foi assim, se o frame rate tá estável, mano, e não faz parte direta da proposta do jogo, é jogável, tá tranquilo, tá de boa, não vai me incomodar. O que me incomoda mais é se o frame rate tá instável, ou seja, tá acontecendo quedas de frames o tempo todo, tá? Então vamos lá. É claro que o ideal é a gente jogar com o máximo de frame que der, mas vocês sabem também que quanto mais frames, mais hardware se exige. Então a placa tem que ser mais robusta, a CPU às vezes vai ter que ser mais robusta, dependendo da engine, do que ela vai usar e priorizar para poder fazer essa renderização e tudo mais. Então, é aquilo, né? Você quer jogar mais em conta, às vezes você tem que acabar fazendo alguma concessão. Fala aí, mano. Tá bom, vamos entrar na câmera aqui então. Não é essa não? Essa aqui?
Pronto. Aí vai ser congelado, né? E volta quando o mundo tiver mais desgracento do que tá agora. Olha aí. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Tchau, família. Vitals normal. Procedure complete. O cara vai congelar com o bebê no colo, mano. In 5, 4, 3, 2, 1. Quanto tempo se passou? Manual override initiated. Cryogenic suspend. Será que deu ruim? This is the one. Ixi. Open it. Nervoso, né? Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. I got it. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you shot. Tchau. Ah! Get the kid out of here. Let's go. At least we still have a backup. Cryogenic sequence reinitialized. Congelou só pra gente ver isso aí, hein? Nossa, mãe. Cadê o Shaun? Quanto tempo se passou? O que fizeram com o nosso bebê? A nossa família tradicional? Precisamos descobrir tudo isso agora, mano. Poxa vida. Olha lá, ó. Acho que ainda tiraram o cara dali, né? Cryogenic bay. All residents must vacate immediately. Sem tempo. Saia do refúgio 111. Come on. There has to be a release. É, deixou o cara congelado e estragado ali, né? Enfim. Deixa eu tentar sair daqui. A porta consegue ativar. Inacessível. Olha aí, até em 40 frames. Terminal de segurança, Steam Pack. Isso é muito legal nos jogos da Bethesda, né? A interação que a gente tem com todos os objetos, assim. E é um pé no saco pra eles também, né? Porque a exigência de rastreio de todos os objetos o tempo todo força os caras a exigirem muito, né, mano? Então é complicado pra caramba. É muito legal ver os caras falando sobre o processo de desenvolvimento de jogos dele e como que a proposta deles acaba capando eles em certas coisas, né? Enfim, eu acho muito interessante isso aqui. Aperte ZR pra atacar. Olha aí, ó. Aparentemente já vamos ter umas baratas radioativas aqui gigantes. É, matei a barata no soco, irmão. Sei lá o que a necessidade faz com a pessoa, né, mano? Se eu acordo de um descongelamento de um mundo que ficou nuclear e a primeira coisa que eu vejo é uma barata gigante, maluco, que eu tenho que derrotar no soco, eu falo, ah, mano, não. 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 Pra que sobreviver num mundo desses, amigo? Vamos tentar botar em 60 frames rapidinho só, mais um pouquinho. Eu posso também colocar em 30 frames, tá? O que é a menor taxa que a gente puder, 40 e 60, que eu esqueci de ver aqui até onde a gente podia ir. O 30 é o mínimo, tá? Então vamos de 60 de novo. E olha aí a diferença. Será que vocês conseguem perceber através desse vídeo, mano? É complicado. Às vezes tem que fazer um slow motion, uns negocinhos assim pra poder ver a coisa, mas eu percebo principalmente nos movimentos, que é onde a gente costuma perceber mais facilmente quanto mais frames tiver,
mais fluidez. Então o soco aqui ele tá um pouquinho mais fluido do que em 40 frames. Olha aí, ó. Você vê a movimentação mais rapidinha, né? Enfim. Bacana, mano. Tem uma barata queimada ali. Tá vendo a própria movimentação, ó. Carne de barata, batata radioativa. Vai na base do chute mesmo. E por que eu pego carne de barata radioativa, mano? Ó, esqueleto aqui, esse aqui deu ruim pra esse, né? Cadê todo mundo, mano? Onde é que foi parar o pessoal? Prancheta surrada, pegar pra quê? Não sei, né? Mas no início dos jogos Bethesda, principalmente, todo jogo, na verdade, eu não sei vocês, mas eu sempre começo assim, mano, catando tudo, porque a gente começa na pindaíba master numa miséria que é o cão, né? Então você vai pegando o item do chão, vai andando devagarzinho porque tá sobrepeso e tenta vender essas paradas pra ficar um pouquinho mais, né, melhorzinho financeiramente. Is this all that's left? Porque só eu acordei. Mistério misterioso, amigos. Assim, no modo docado eu recomendo fortemente jogar em 60 frames, né? Eu tô curioso pra ver no modo portátil. Porque geralmente no modo portátil você bota 60 frames, ele vai exigir mais do hardware ali e vai comer mais bateria no final das contas, durando menos tempo, né? Maço de cigarros preservado. Isso aqui deve valer uma graninha, mano. Show de bola. Aqui, ó. Macacão de refúgio. Só tem isso na cômoda. Nessa aqui não tem nada. Ok. Muito triste. Vamos ver agora, mano, como é que funciona ele no portátil também, antes da gente encerrar esse vídeo. Galera, portátil, tá? É onde brilha o Nintendo Switch 2, porque eu não sei vocês, mas jogar Fallout 4 no portátil é um negócio que vai me chamar a atenção pra caramba, porque eu falei pra vocês, eu venho do Atari, mano. Então você poder jogar um jogo desse calibre, que a gente via nos consoles, nos PCs parrudos há um tempo atrás, de forma portátil, é uma baita evolução tecnológica que me empolga muito. Eu gosto muito dessas coisas, mano. Então vamos lá. Infelizmente a tela do Switch ela é muito reflexiva. A gente talvez veja reflexo. Olha como tá rodando bem, tá? Rodando tranquilinho, suave, beleza? E tá rodando em 60 frames mesmo no modo portátil. E aí no modo portátil, a gente tem uma telinha menor, com resolução de 1080p. Eu não sei se ele tá rodando nessa resolução ou se é uma resolução menor, mas como a tela é portátil, mano, a gente costuma perceber menos as questões visuais, tá? Como é uma tela menorzinha, a gente consegue jogar e ver as coisas funcionando. Então, ó, destrancar requer um terminal. Vamos achar um terminal aqui que geralmente é um computador. Ó, terminal do supervisor. Mano, é muito fluido, mano. Muito fluido. Parece que a Bethesda mandou bem nessa aqui. Instruções do criogenizador, manual do protocolo de operações. Abrir o túnel de evacuação. Beleza. O túnel está aberto, lembre-se que os funcionários, pipipipopopó, vamos sair aqui rapidinho. E vamos lá. Ó, uma arma equipada, você pode segurar ZL para mirar. Não sei se a gente tem alguma arma aqui, né? Os baratão aparecendo. Filho, eu mato barata no soco. Depois que a primeira morreu, maluco, isso aqui virou uma terça-feira interessante da minha vida. Pronto, ó. Uma nova etapa começou. Vocês vão acreditar nas postagens do LinkedIn que eu vou fazer depois que eu sobreviver por isso tudo aqui, maluco. Rapaz, motivacional top! Aí, ó, show de bola. Vamos sair pro mundo afora pra ver como é que funciona as coisas. Pressione para ativar a furtividade. Então a gente tá agachando. Ih, rapaz, tem alguém batendo na gente aqui. Barataiada não tá gostando muito da situação não, mano. Pronto. Ativar aqui os controles. Inclusive, o volume tava baixo, perdão. Muito bom, mano. Isso me faz ficar empolgadíssimo com o Nintendo Switch 2, mano. Porque um monte de jogo grande que a gente teve aí, que poderia ser portado pra gente jogar de forma portátil, abre muita possibilidade. Tomara que as empresas, elas apostem muito nesse console da Nintendo e que ele continue vendendo bastante pra tornar esse híbrido uma experiência mainstream. Eu acho hoje, depois do sucesso do Nintendo Switch, que todos os videogames tinham que parar de ficar apenas no hardware mais poderoso para se jogar como console, que é um produto viável para o público, etc., e apostar nessa experiência híbrida. Eu acho que todo mundo seria melhor entregue, assim, orçamentos talvez um pouco menores para poder desenvolver os jogos, um hardware um pouco menos demandante, não tô falando que tem que ser porcaria, mas que te entrega essa dupla experiência de você jogar portátil, pelo menos de alguma forma, mano, porque isso aqui
mudou muito a minha vida. A gente fez a review do PlayStation Portal, que é um dispositivo de streaming, não é nem de jogar nativo, que nem o Nintendo Switch 2. E o próprio Portal já mudou muito a forma como eu jogo com o PlayStation 5 e aumentou o tempo de PlayStation 5 pelo fato de eu poder carregar ele comigo, tá? Vamos lá pro mundo lá fora. Peraí. Vi o Pip-Boy aqui sem querer. Por onde que eu passo, mano? Abre aqui, isso. Beleza. Vai abrir ali. Eu quero só ir no mundo lá fora com a gente. Pra gente ver ele a 60 frames, depois testar em 40 e finalizar o vídeo. Abriu portinha. Cara, que da hora, mano. Imagina New Vegas, Fallout 3 e tantos outros jogos rodando no Nintendo Switch. Pera aí que eu apertei o botão errado de novo. Tá faltando os botões aqui, né? O crouch não é o pra baixo aqui. Tá. Então, ó, deseja alterar alguma coisa? Não. A gente vai sair aqui. É o último momento que a gente tem pra alterar visualmente a gente. Olha lá. Um tchauzinho reflexivo aqui no Nintendo Switch. Bom que a gente vê o tempo de loading também aqui do jogo em tempo real, tá? No modo portátil. Muito louco, mano. E estamos aí chegando no mundo real, ó. Sinistro, hein? Olha aí. Muito bacana, mano. Estamos adaptando visualmente ao que tá acontecendo aqui. E ó. Muito legal, velho. Legal mesmo. Deixa eu testar com vocês agora o modo de 40 frames. E acaso, por que eu jogaria a 40 frames se eu posso jogar 60 no modo portátil? É por conta de que, como eu falei pra vocês, quando a gente vai jogar, por exemplo, no Steam Deck ou num aparelho portátil assim, você exigir muito dele, vai exigir muito da potência dele e vai fazer com que, isso aqui tem uma bateria pequena, a funcionalidade de potência dele é reduzida no modo portátil, ele gaste a bateria como se não houvesse amanhã. Então esse tempinho que a gente testou em 60 frames, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a gente tá com bateria 96, já caiu 4% de bateria. Se a gente quiser dar uma melhorada aí nessa questão da bateria, seria uma forma de fazer isso. Você vem nas configurações, gráficos, e aí você joga aqui em 40 frames, tá? Teoricamente, botei 60 sem querer, né? Teoricamente, a gente vai ter um jogo que vai demandar um pouquinho menos. Não sei se isso aqui vai ser o suficiente para economizar muita bateria de forma que vale a pena. Isso aí é com testes que a gente entende isso aí, mas talvez pode ser uma boa opção. Beleza? Então agora tá em 40 frames. Vamos ver se a gente sente assim, uma mudança super perceptível ou se ainda é tranquilamente jogável aqui, se tem quedas de frames, que a gente não reparou nenhuma até agora, né? Tá rodando bem estável até o momento. Olha aí, ó. Você já vê que não é tão fluido a movimentação da tela, você já sente um pouquinho mais demoradinho, né? Não é com a mesma velocidade ali. Mas olha, estamos indo e estamos bem para explorar esse mundo de forma portátil. E não tá feio não, tá? Não tá feio não. Não sei se a gente chegar na cidade se vai ficar feio depois. Porque me preocupou muito mesmo quando mostrou na Direct que era legal de ter o Fallout, porém tava esquisito. Tava meio bizarro. E aqui não é a experiência que a gente tá tendo ao pegar o jogo na mão, tá vendo? A gente vai andando aqui, enfim. Não tá feio visualmente falando, caraca, isso aqui tá horrível, né? E nem me parece estar com menos recursos ou menos coisas aparecendo no cenário e tudo mais. Enfim, parece-me um porte bem interessante. Para quem não conhece Fallout 4, conhecer, tem mais uma possibilidade de jogar em mais uma plataforma, o que é interessante, né? Me fala o que vocês acharam. Esse foi o Fallout 4 no Nintendo Switch 2. Obrigado por terem assistido. Deixa seu like, compartilha com os amigos, veja outros vídeos do início de jogos, mostrando jogos novos para vocês aqui no canal, que a gente faz isso bastante. E é nóis. Valeu e tchau!